Vou agora mostrar a resolução de mais um exercício de circuitos elétricos e desta vez é um exercício sobre análise de circuitos em corrente contínua, só que usando o teorema da superposição. Então a ideia é pegar este circuito aqui e determinar a corrente I, que é a corrente que passa pelo resistor de 8 ohms, usando o teorema da superposição. Então olha só, qual que é a ideia de usar o teorema da superposição? Como é que funciona isso? Funciona assim, o circuito tem mais de uma fonte. Aqui no caso, tem a fonte de 12 volts e tem a fonte de 4 amperes. Aí o que eu vou fazer? Vou analisar o circuito com, primeiro passo, apenas a fonte de 12 volts. Como assim fonte de 12 volts? Como assim apenas a fonte de 12 volts? O que eu vou fazer com a outra? A fonte de 4 amperes eu vou anular. Anular significa que ela não vai fornecer mais corrente. É como se eu estivesse vendo o que aconteceria caso o circuito só tivesse essa fonte aqui ligada, a outra fosse desligada. Aí agora eu vou fazer, aí em seguida eu vou fazer o mesmo para a fonte de 4 amperes. Aí eu vou analisar o circuito com apenas fonte de 4 amperes. Aí o que acontece? Em cada um desses passos, eu vou obter um valor para essa corrente. Para o passo 1, eu vou obter uma corrente I1, que, digamos assim, é a parcela causada pela fonte de 12 volts, e na parte 2, eu vou obter a parcela I2, que é a parcela da corrente I, que é devida à fonte de 4 amperes. Aí, para obter a corrente total, ou seja, a corrente que é causada pela combinação das duas fontes, o que eu vou fazer? Eu vou somar as duas correntes. Então, aqui, ó, corrente com as duas fontes. Eu vou ter uma corrente I, que vai ser a resposta, e vai ser dada por I1 mais I2. Então a ideia do teorema da superposição é subdividir a análise de um circuito com mais de uma fonte em circuitos mais simples. Eu analiso primeiro um problema mais simples, que tem uma fonte apenas, depois eu analiso outro com uma fonte apenas, e assim um passo de cada vez, e depois junto tudo para obter a resposta. Então, ó, vou fazer primeiro a parte da apenas fonte de 12 volts. Como é que fica isso? Eu vou anular a fonte de 4 amperes. Deixa eu escrever aqui. Apenas fonte de 12 volts. Olha, eu vou desenhar o circuito todo aqui. Quando chegar na parte da fonte de 4 amperes, aí eu mostro como que fica para essa fonte de 4 amperes. Eu tenho aqui o resistor de 2 ohms. Aqui eu tenho um resistor de 5 ohms. O que mais? Aqui eu tenho uma fonte de tensão de 12 volts. Aí aqui eu vou ter, primeiro, resistor de 8 ohms. Resistor de 12 ohms. E aqui era onde estava a fonte de 4 amperes. Ficaria assim, né? Só que o que acontece? Se ao invés de essa fonte fornecer 4 amperes, ela fornecer 0 amperes, ou seja, ela ser anulada, como que isso funciona? Ela fornecer 0 amperes é como se eu cortasse isso aqui, tirasse isso aqui do circuito. E é o que a gente chama de colocar em aberto. Ou seja, não ter nada, nenhuma conexão daqui para cá, que é simplesmente assim. Então, nessa primeira parte do exercício, eu vou determinar
essa parte I1, essa parcela I1 aqui, com este circuito aqui. Aí eu vou começar olhando aqui para essa corrente I1. Por quê? Olha, eu tenho aqui corrente I1 no resistor de 8 ohms e tenho um resistor aqui em paralelo. E então, se é em paralelo, este resistor vai ter a mesma tensão sobre ele. Então, olha só, eu vou chamar essa tensão de IA. Essa tensão não. A tensão vai ser a mesma, só que ele vai ter uma corrente diferente para que a tensão seja a mesma. E eu vou chamar essa corrente de IA. Mas para que a tensão seja a mesma nos dois resistores aqui, ó, vou colocar aqui, ó, paralelo. Paralelo 8 ohms com 12 ohms. Isso implica que 12 vezes a corrente IA vai ser igual a 8 vezes a corrente I1. Então, a corrente IA vai ser igual a 8 sobre 12 de I1, ou seja, 2/3 de I1. Então, eu sei escrever IA em função de I1. Vou colocar aqui, ó, IA igual a 2/3 de I1. E agora, o que eu faço? Olha, existe essa corrente I1, aqui 2/3 de I1. Então, qual que vai ser a corrente pelo resistor de 5 ohms? Vai ser 1 I1, que é 3/3 de I1, mais 2/3 de I1 dá 5/3 de I1. Então, vou escrever aqui, ó. E essa mesma corrente vai passar aqui por cima pelo resistor de 2 ohms. Aí olha só o que vai acontecer. Eu vou somar essas tensões ao longo de uma malha aqui para descobrir qual que é essa corrente I1. Eu vou percorrer essa malha aqui, ó, formada por esse resistor, esse outro resistor aqui. Deixa eu desenhar melhor aqui. Vou fazer esse percurso aqui, ó, e somar as tensões que existem no meio do caminho, no sentido horário. Aí, ou seja, eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Então eu tenho, começando pelo resistor de 8 ohms, tenho 8 vezes I1, mais 5/3 de I1 vezes 5, porque é a corrente vezes a resistência, mais 5/3 de I1 vezes 2, aí então eu chego à fonte de tensão, a seta que chega no mais da fonte de tensão, então mais 12 igual a zero. Aí aqui eu tenho uma equação que só tem I1 como incógnita, então eu vou descobrir o valor de I1. Como que fica isso? Ó, vou colocar tudo junto aqui, ó. Colocar tudo no mesmo denominador. Eu tenho aqui 3 vezes 8, 24, mais 3 aqui 5 vezes 5, 25, mais 5 vezes 2, 10, e 1 igual a... Aí eu tenho esse 12 e eu passo para o outro lado, dá menos 12. Então, ó, 24 mais 25, 49, mais 10, 59. Então, é 59/3 vezes I1 igual a menos 12. O que implica que I1 vai ser o quê? Eu vou ter 3 vezes menos 12, menos 36, dividido por 59, menos 36, dividido por 59. E aí que isso aqui é uma expressão em ampere. Então, eu fiz a parte de calcular a parcela da corrente I, que é devida à fonte de 12 volts. Agora eu vou analisar qual que é a parcela causada pela fonte de 4 amperes, nessa parte 2. Então,
Deixa eu abrir mais uma página aqui. Pronto. Aqui, ó. 2. Apenas fonte de 4 amperes. Se é apenas a fonte de 4 amperes, vou desenhar aqui o circuito com a fonte de 12 volts anulada. Eu tenho o resistor de 2 ohms, assim como no outro, o resistor de 5 ohms, o resistor, a fonte de corrente de 4 amperes, aí aqui o resistor de 8 ohms, que é o resistor pelo qual passa a corrente que eu quero determinar, um resistor de 12 ohms, aqui embaixo tudo conectado. E aqui é onde estava a fonte de tensão de 12 volts. Só que com esta fonte anulada, o que significa? Anular significa ela fornecer zero, no caso 0 volts. 0 volts é como se eu conectar uma ponta a outra, eu fizer um curto. Ou seja, eu troco ali onde existia a fonte, eu coloco um fio direto. Isso que é anular uma fonte de tensão. Então, agora eu vou calcular a corrente I2, que vai passar aqui pelo resistor de 8 ohms. Aí olha só, eu tenho essa corrente I2 aqui pelo resistor de 8 ohms, mas eu já mostrei aqui nessa parte 1 que se eu tenho um resistor de 12 ohms em paralelo, ele vai ter uma outra corrente que é dada por 2/3 da corrente daqui. Então eu já posso usar esse resultado aqui, ó. Não preciso fazer este cálculo aqui novamente. Não, eu só coloco que aqui, pelo resistor de 12 ohms, neste caso vai passar uma corrente que vale 2/3 dessa corrente I2. Sendo assim, essa corrente de 2/3 de I2 mais essa corrente de I2, elas vão se somar e gerar a corrente aqui de 5/3. Deixa eu escrever direito isso aqui. 5/3 de I2. Aí, eu preciso agora saber qual que é essa corrente que passa pelo resistor de 2 ohms para poder relacionar isso nas equações. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou chamar de IB. No passo 1 eu usei IA para uma corrente, agora eu vou usar IB. Aí olha só, o que eu vou fazer? Vou usar, assim como usei aqui, eu vou usar a lei de Kirchhoff. Lei de Kirchhoff das tensões. Como assim? Eu vou percorrer esta malha aqui, ó. Vou fazer esse percurso aqui no sentido horário. Vou somar as tensões no meio do caminho, porque aí eu vou ter termos com a corrente I2 e um termo só com a corrente IB. Olha só o que vai acontecer. Começando aqui pelo resistor de 5 ohms, eu tenho 5, que é o valor do resistor, vezes a corrente, 5/3 de 2. Aí eu chego aqui para passar pelo resistor de 2 ohms. Só que a corrente do resistor de 2 ohms está ao contrário. Então, menos 2IB. E mais? Aí eu chego aqui pelo resistor de 8 ohms. E aqui passa I2 pelo resistor de 8 ohms. Então, mais 8I2 igual a zero. Aí eu agrupo essas correntes I2 aqui. Eu coloco sobre um mesmo denominador aqui, ó. Denominador 3, aí aqui 25. E 3 vezes 8 dá 24. Vinte e quatro e 2 igual a 2IB. Então, eu posso colocar IB em função de I2.
Olha só, aqui eu tenho 49 sobre 3 igual a 2 IB. Então, a consequência disso é que IB vai ser, eu passo esse 2 dividindo, vai ser 49 dividido por 6 ampere. Aí, com essa corrente IB, eu posso agora calcular a corrente I2. Como? Usando agora a outra lei de Kirchhoff, que é a lei de Kirchhoff das correntes. Por quê? Eu vou chegar aqui neste nó bem aqui, ó, e somar essas correntes que chegam, 5/3 de 2 com IB, e igualar com 4, porque chega IB daqui, 5/3 daqui, e elas duas entram na fonte de corrente, que fornece 4. Então, o que eu devo ter? Eu devo ter aqui 5/3 de 2 mais IB igual a 4. Só que IB vale quanto? IB vale 49 sextos de... Aqui não é A, não. Deixa eu consertar isso aqui. 49 sextos de I2. Ah, eu esqueci aqui, por isso que eu confundi aqui. I2 igual a 2 IB. Tá. Aí eu tenho aqui 5/3 de I2 mais 49 sextos de I2 igual a 4. Então, olha só o que eu vou ter. Se eu colocar aqui no mesmo denominador, eu vou colocar no denominador 6. Aí multiplicando isso aqui por 2, o denominador por 2, multiplico aqui também por 2. Aí eu vou ter 10 mais 49 vezes I2 igual a 4. Então, o que eu tenho? 10 mais 49, 59 sobre 6 e 2 igual a 4. Então, eu passo esse 6 multiplicando, divido por 59 e obtenho que I2 igual a 24 dividido por 59 ampere. Então, eu tenho aqui a resposta da parte 2 do exercício, que é determinar a parcela da corrente que é devida apenas à fonte de corrente, que é apenas causada por essa fonte de corrente. E agora, de acordo com a ideia do teorema da superposição, o que eu tenho que fazer? Eu pego, somo I1 mais I2, aí eu vou ter a corrente I causada pelas duas fontes. Então, para finalizar o exercício, o que acontece é o seguinte. Usando o teorema da superposição, a corrente I causada pelas duas fontes simultaneamente é I igual a I1 mais I2. I1 mais I2 vai dar o quê? O valor de I1 eu tenho aqui, menos 36 sobre 59. O valor de I2, 24 sobre 59. Logo, I vale
menos 12 sobre 59 ampere. Essa aqui é a corrente causada pelas duas fontes. E esse sinal negativo, o que isso indica? Indica que, apesar de eu ter colocado aqui no início a corrente apontando para baixo, na verdade o que acontece é que existe uma corrente de 12 sobre 59, positivo, indo de baixo para cima, ou seja, a seta apontando para cima. Isso que significa o sinal menos. E por que eu escrevi tudo isso aqui para deixar bem claro? É porque você também pode baixar o material PDF aqui do exercício resolvido. Veja aí na descrição como você faz isso. Inclusive, como último recado, isso aqui foi uma sugestão de exercício que eu recebi. Se você tem algum exercício também para sugerir, entre em contato, veja aí na descrição também. Por este vídeo é isso e até mais.